Olá, vamos a mais um tópico das mesas redondas do PET Engenharia Agrícola. Eu sou Mirleia Aparecida de Carvalho, professora no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras. Estou como tutora do PET e também como coordenadora do Núcleo de Estudos em Geomática. E hoje eu vou falar resumidamente sobre como escrever um texto de qualidade. Então, por que nós do PET pensamos nesta apresentação? Primeiro, porque escrever bem e com qualidade é fundamental. E apesar de nós entendermos que saber produzir um texto não ser mais um diferencial para conseguir um estágio, um emprego, pois as empresas elas já exigem essa capacitação, nós entendemos que saber produzir um texto é importante porque ajuda a organizar as ideias e articular argumentos, é uma forma de multiplicar ideias e conhecimento, além de ser um indicativo de que você sabe se comunicar. Então, para abordar esse tema, eu vou seguir esses tópicos: conceitos, desafio, tipos de texto, como escrever um bom texto, falar sobre estrutura, dicas sobre como escrever um bom texto, como melhorar a qualidade do texto, exemplos, continuar o desafio do item 2, fontes consultadas e agradecimentos. Bom, então, o que é produção de texto? Então, é o ato de expor as ideias sobre determinado assunto. O que é um texto escrito? É aquele que deciframos visualmente através da leitura. E o que é um texto bem escrito? É aquele que faz sentido para quem lê. Então, pensando nisso, proponho um desafio antes de assistirem à apresentação. Escrevam um texto de no máximo 20 linhas sobre um tema de sua preferência. Reúna-se com um colega e troquem os textos. Leiam os textos um do outro, analisem os aspectos positivos e negativos sob os seus pontos de vista e devolvam os textos e troquem ideias construtivas e guardem esse texto. Bom, então vamos continuar aqui. Então, para a gente entender sobre como escrever um bom texto, a gente precisa saber quais são os tipos de texto. Então, os principais tipos de texto são narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Então, o que é um texto narrativo? Então, a marca desse texto é a existência de uma história na qual se desenrolam as ações dos personagens. Então, ele pode ser fictício ou não. Podemos citar como exemplo romance, fábula, novela, etc. O texto descritivo, ele busca apresentar as características e detalhes de um objeto, de um lugar, de um fato, de uma pessoa. Então, a gente pode falar aí sobre diários, relatos, biografia, autobiografia, currículo, notícia, etc. O texto dissertativo, né? Então, a gente logo pensa no TCC, dissertação e tese. Então, ele é muito comum no meio acadêmico. Então, ele é um texto argumentativo e opinativo. Esse tipo de texto ele procura persuadir o leitor. E o texto expositivo? Então, são textos elaborados para a realização de uma palestra, entrevista, seminário. Então, o objetivo do emissor aqui é explicar sobre um tema. Então, a gente pode falar sobre reportagem, resumo, artigo científico, seminário. Texto injuntivo. Esse tipo de texto, ele tenta explicar, ele visa explicar e demonstrar o método utilizado para fazer alguma coisa, tipo criar receitas, manuais de instrução, bulas de remédio e etc. Bom, então como escrever um bom texto? Tenham em mente, não existe uma fórmula mágica, mas estratégias interessantes que podem ajudar no desempenho em textos, tá? Então, a gente precisa criar uma estrutura. A gente precisa entender que o texto ele tem início, meio e fim. Então, essa estrutura, ela é comum, não estou aqui diferenciando o tipo de texto, tá? Mas falando de uma estrutura comum. Então, o texto ele precisa ter um tema e um título, uma introdução ou apresentação, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, quando a gente fala de tema e título, a gente não pode confundir um com o outro, tá? O tema é o assunto que vai ser abordado no texto e o título é o nome dado a ele. Então, o título é uma parte importante, mas ele não precisa ser escolhido antes de começar a produção do texto.
Então, muitas pessoas, elas preferem decidir depois. Então, elas vão desenvolver o assunto e aí vão verificar que título fica mais adequado, porque assim o leitor ele vai poder saber do que se trata, ele vai poder saber do que se trata o texto. A introdução, a apresentação, ela é extremamente importante, pois é nesse momento que a gente vai conseguir instigar o leitor e vai fazer com que ele queira ler todo o texto. Então, a gente não precisa apresentar todas as informações na introdução, porém os dados principais eles devem ser citados. O desenvolvimento, nessa fase é essencial a gente desenvolver as ideias. Quanto mais capacidade argumentativa, melhor o texto. Se nós pensarmos aqui em texto dissertativo, tá? Então é nesse momento que a gente vai expor as nossas argumentações e demonstrar os dados que a gente obteve através de pesquisa, tá? Então a gente vai possibilitar que o leitor ele reflita sobre esse assunto. E a conclusão, a finalização do texto, ela é tão importante quanto o começo. Então a conclusão ela deve ser criativa e manter o texto interessante. Então vamos falar sobre algumas dicas para escrever um bom texto. Primeira coisa, gente, crie o hábito da leitura. Então a leitura frequente, ela vai propiciar informações, ela permite que a gente desenvolva novas expressões e, portanto, faz com que a gente possa escrever cada vez melhor, tá? Então leiam. Se vocês não têm o hábito da leitura, mas gostam de determinado autor, leiam mais obras desse autor, e aí eu me refiro a livros, reportagens, etc, tá? Então, assim, esse tipo de incentivo, que o fato de você gostar de um autor e ler aquele autor, ele vai criando em você a motivação pela leitura. Mas aí fica a dica, tá? Quando a gente vai escrever, cada pessoa ela vai ter um estilo. E a gente só vai conseguir identificar o nosso estilo se a gente ler vários autores. Pesquise. Então, escrever bem está ligado a fazer um texto com conteúdo de qualidade. Então, o texto de qualidade, ele agrada, ele convence e até transforma o leitor, tá? Então, portanto, a gente tem que fazer uma pesquisa bem feita e colocar os melhores argumentos no papel. A gente precisa saber do que está falando, então a gente precisa conhecer muito bem o objetivo do nosso texto. Então, antes de começar, responda. Para que você escreve? Busque informar, modificar, persuadir? Saiba o significado das palavras. Então, preste atenção. Usar palavras difíceis, principalmente aquelas que nem a gente sabe o significado, é um convite ao mal entendido. Aprenda as regras gramaticais, pontuação, ortografia, concordância, né? Não use frases longas. Então, sentenças muito longas, elas podem confundir o leitor. Então, é preciso aí saber trabalhar com a pontuação. Prefira a ordem direta. Escolha sempre a forma mais simples possível de expressar as suas ideias. Então, assim, construa as frases com sujeito, verbo e complemento, tá? Sempre nessa sequência. Seja claro e conciso. Preste atenção na coerência das ideias. Procure não repetir as ideias. Isso tem a ver também com a organização do texto. Então, vamos entender o que é coesão e o que é coerência. Então, coesão ela é a junção de ideias que contenham conexão lógica e bem harmonizada. Então, não encerre a ideia num parágrafo, tá? Tente continuá-la no parágrafo seguinte. Então, você está tendo uma coesão aí. E o que é coerência? A coerência ela se relaciona com a qualidade dessa conexão. Então, e também com a qualidade dessa sequência lógica dos fatos. E aí, preste atenção, você vai escrever para múltiplos leitores, então você não pode correr o risco de ser de ser mal interpretado, né? Então, seja claro em tudo o que você disser. Não utilize linguagem, cuidado, né? Não é não utilizar, né? Não vamos colocar como uma ordem. Então, cuidado com a linguagem coloquial.
Então, linguagem como cara, se toca, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, aí, às vezes, algumas pessoas questionam, né? Mas hoje as empresas, elas estimulam a informalidade. Mas vocês precisam ter em mente, estimulam sim, tá? Mas vocês precisam ter em mente que a comunicação oral, ela é muito diferente da linguagem escrita. Na linguagem escrita, as regras de português, elas ainda prevalecem. Aí nesse tópico eu chamo também a atenção para abreviaturas e siglas, tá? Então, às vezes, na rapidez do dia a dia, a gente vai escrever lá, escreve com siglas que as pessoas não entendem. Então, é bom que a gente verifique em dicionários, né, a existência dessas siglas. Seja espontâneo e criativo, a escrita ela é uma ferramenta de comunicação e a comunicação eficiente nos dias de hoje não corre mais, ela não acontece mais de maneira robotizada, então a gente precisa ter cautela, tá? Então, a gente tentar inovar, tá? Mas com cautela. Então, é importante que a gente torne as nossas ideias palpáveis. Então, a gente pode comparar os conceitos abstratos, para descrever conceitos abstratos, usar metáforas, tá? Então, aí o nosso texto ele pode ser mais didático e compreensível. Atenção também na criatividade, tá? O português ainda prevalece. Tenha calma. Às vezes, quando a gente vai escrever, a gente tem um turbilhão de ideias, a gente tem muita dificuldade de colocar isso no papel. Então, é necessário ter calma, ou isso pode comprometer a nossa argumentação. E precisamos conhecer o nosso leitor. Então, o nível de familiaridade do seu leitor com o tema do seu texto é que vai determinar se ele pode ou não conter certas alusões. Aí eu falo termos técnicos, tá? E outros elementos. Bom, então como a gente pode melhorar o texto? Então eu vou colocar aqui alguns exemplos simples, tá? Então, texto com fluidez e objetividade. Então, vamos pegar esse texto aqui, que fala sobre biometria danificada. É um texto que tenta informar os condôminos, tá? Prezados condôminos, devido à sequência de fortes chuvas, a biometria do portão de entrada foi danificada. Substituímos a mesma pela biometria do portão de saída temporariamente. Enviaremos a mesma para o orçamento do conserto com a fabricante. A média de retorno do mesmo é em torno de 30 dias úteis. Contamos com a compreensão e colaboração de todos. Então, percebam, frases longas, repetição de palavras, né? Então, vamos dar um sentido melhor para ele, ó. Pequenas modificações necessárias e algumas opcionais. Prezados condôminos, devido à sequência de fortes chuvas, a biometria do portão de entrada foi danificada. Por isso, fizemos a substituição temporária pela biometria do portão de saída. Enviaremos o aparelho para que a fabricante faça o orçamento do conserto. A média de retorno é de 30 dias úteis. Contamos com a compreensão e a colaboração de todos. Percebam como o texto ele ganhou fluidez e objetividade e a informação foi passada de maneira tranquila. Bom, linguagem informal. Cuidado, tá? Então, por mais que você tenha familiaridade com uma pessoa, é bom que você tome cuidado com a linguagem escrita, tá? Então, vamos supor que você ficou sabendo que uma pessoa ela está indicando vagas para estágio numa determinada empresa. Aí você vai lá, manda um e-mail, fala aí, fiquei sabendo que está com uma vaguinha de estágio. Olha, não fica legal, né? Então, mesmo que você conheça bem a pessoa, que tal escrever dessa maneira? Olha, lógico que lá você vai ter que pôr o assunto, né? Ou, se você preferir, você liga para essa pessoa, pergunta a maneira como ela quer que você fale com ela sobre esse estágio, né? Ela vai ter liberdade suficiente para te informar como. Mas olha, se você escrever aqui, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Ou espero que esteja bem. Fui informado que está indicando estagiários para a empresa tal e gostaria de uma oportunidade. Tomei a liberdade de anexar o meu currículo, segue abaixo os meus dados para qualquer contato. Então, nome, endereço, telefone, e-mail, tá? Então, deixa aberto aí a porta de contato. Não fica bem melhor assim? Se você não tem
tanta amizade assim com a pessoa, tá? Então vamos dar tal e-mail, prezado fulano de tal, senhor tal, prezado ou prezada, né? Assunto, candidatura à vaga de estágio. Fui informado que está indicando estagiários ou estagiárias para a empresa tal e gostaria de uma oportunidade. Atualmente estou cursando o período tal do curso tal na instituição tal. Se a pessoa sabe, então você pode cortar isso aqui. Mas as informações, para mais informações, segue anexo meu currículo. Me coloca à disposição para qualquer contato, atenciosamente, os dados. Mas se você for escrever diretamente para a empresa, dator, a empresa tal, gerente de recursos humanos ou gestão de pessoas, precisa se informar, assunto, candidatura à vaga de estágio. Atualmente estou cursando o período tal, do curso tal, na instituição tal, e fala aí por que período que você está trabalhando, você está, suas aulas acontecem, matutino, vespertino, noturno, né, ou período integral, porque aí a empresa ela já vai fazer aqui uma seleção, ó. E gostaria de uma oportunidade para exercício prático e aprimoramento do aprendizado. Portanto, me candidato à vaga de estágio profissional nessa empresa. Segue anexo meu currículo, me coloca à disposição, atenciosamente, segue aqui os contatos. Ok? A questão da organização. A organização, gente, ela é pessoal. Então, assim, o texto ele vai passar o seu pensamento. Então, você vai colocar no papel as suas ideias. Então, essa organização, ela fica a seu critério, mas leia e releia o texto para que isso fique de uma forma tranquila para o seu leitor. Então, vamos entender aqui um texto. Ó. São 4 parágrafos, tá? Então, o texto indica que o crescimento econômico experimentado nos últimos anos não se traduziu na redução das assimetrias entre as regiões. O estado da desigualdade, relatório divulgado pela ONU na última semana, é um documento de grande relevância por ao menos 2 razões. Continua. São números que reforçam a necessidade de que as políticas econômicas sejam formuladas de par com estratégias de inclusão. Continua. O documento da ONU enfoca os desequilíbrios entre crescimento econômico e desenvolvimento social. Continua. Olha, nós entendemos tudo o que o texto diz, né? Tudo o que o texto quis dizer. Mas vamos agora reorganizar esses parágrafos, tá? Então, o segundo parágrafo passou agora a ser o primeiro. Então, o estado da desigualdade, relatório divulgado pela ONU na última semana, é um documento de grande relevância por ao menos 2 razões. Continua. O texto indica que o crescimento econômico experimentado nos últimos anos não se traduziu na redução das assimetrias entre regiões. Continua. O documento da ONU enfoca os desequilíbrios entre crescimento econômico e desenvolvimento social. Continua. São números que reforçam a necessidade de que as políticas econômicas sejam formuladas de par e continua. Percebo como a leitura ficou mais tranquila, mais agradável, né? Mais importante, não tenham vergonha de ler em voz alta, tá? Quando vocês estão lendo em voz alta, vocês estão ouvindo o que vocês estão falando. Então, fica mais fácil perceber o que precisa ser melhorado naquele texto. Peço a opinião de outras pessoas, uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião, quantas forem necessárias. O importante é que vocês tenham um texto bom. Então, vamos aqui para o resumo de como escrever um bom texto. O que é preciso para escrever um bom texto? Criar o hábito da leitura, pesquisar, saber do que está falando, saber o significado das palavras, aprender as regras gramaticais, não usar frases longas, preferir a ordem direta, ser claro e conciso, cuidar da linguagem, ser espontâneo e criativo, ter calma e conhecer o seu leitor. Então, sabendo aqui dessas dicas, retome lá o desafio do tópico 1 e reescreva o texto, tá? Utilizando agora as técnicas apresentadas. Reúna-se com o mesmo colega e troquem novamente os textos. Leiam os textos, analisem os aspectos positivos e observem se houve melhora. Devolvam os textos e troquem novamente ideias construtivas.
Bom, eu agradeço ao Programa de Educação Tutorial, à Universidade Federal da UFLA, ao Departamento de Engenharia Agrícola, ao curso de graduação em Engenharia Agrícola, as principais fontes consultadas, nosso contato, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Nosso intuito é contribuir. Muito obrigada.